Ótimo dia a todos os meus queridos novos alunos do segundo ano do SET Aurélio Mangabeira. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, bem recebidos à nossa primeira aula de biologia. Eu resolvi iniciar nosso conteúdo a partir do primeiro capítulo do livro, para não continuar uma bagagem que já tinha sido iniciada pela professora anterior. Eu resolvi iniciar nosso conteúdo, vou pegar desde o iniciozinho, bem do comecinho. Gente, o tema da nossa aula é taxonomia. Então, basicamente, o que vocês irão estudar no segundo ano é o que? São os grupos de seres vivos. Dos seres mais simples, como a bactéria, ao grupo dos fungos, ao grupo dos protozoários, até os seres mais complexos, como as plantas, os animais e nós, seres humanos, que fazemos parte de um desses grupos, que é o grupo dos animais. Parte da biologia que se dedica a organizar, a classificar os seres vivos em grupos e a dar nome a cada espécie de ser vivo. Vamos ver o conceito da pesquisa que eu fiz. É a parte da biologia que identifica, nomeia, classifica os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco. Então, esse agrupamento de ser vivo vem de acordo com a característica que ele tem com outros seres. Então, a taxonomia ela enquadra bem os seres vivos de acordo com suas características e suas diferenças. Então, isso vai enquadrando-os no mesmo grupo ou vai diferenciando-os em grupos diferentes. A importância da taxonomia. No planeta, existem quase 4.000 idiomas diferentes, então surgiu a necessidade de padronizar a linguagem para os seres vivos. Então, o padrão do nome dos seres vivos mundialmente, o nome científico é o mesmo em qualquer parte do mundo. Então, todas as espécies elas têm um nome padrão mundial, universal para cada espécie. Para uma bactéria, um tipo de bactéria, para um tipo de animal, qualquer tipo de planta, para tudo. Vou dar exemplo aqui para vocês de um animalzinho que todo mundo tem em casa, a maioria de vocês tem em casa, que é um gatinho, o gato doméstico. Então, em inglês, gato é cat, Em alemão, por exemplo, é Katze. Em russo, kot. Em francês, é chat. Finlandês é kissa. Em turco, kedi. Então, imagina, gente, se eu for colocar o gato nesses 4.000 idiomas, olha só a dificuldade. Só que, biologicamente falando, cientificamente falando, o gatinho de casa, ele é Felis catus em qualquer lugar do mundo. Tanto faz se está na Itália, no Japão, tá bom? Lá na Turquia, aqui no Brasil. O nome científico é Felis catus. Então, para não confundir os nomes das espécies universalmente, existe esse padrão, certo? Que foi padronizado na língua latim, que é uma língua que praticamente hoje não se usa mais. Então, quer dizer, ela não se modifica muito ao longo do tempo. Imagina o português, gente, um exemplo. A nossa língua, na década de 50, acredito que os jovens falavam bem diferente do de hoje. Hoje surgiu novos dialetos, novas gírias, que transformou e transforma muito os idiomas. Isso em todo lugar. Então, uma língua como ela já não existe mais, então não tem muito que se modificar. Então, o Linneu escolheu como uma língua padrão. Organizar os seres em categorias taxonômicas facilitou o estudo e a análise baseada em semelhanças e diferenças, tá, gente? Diferenças também. Ele agrupou os seres vivos de acordo com suas semelhanças e os diferenciou dos grupos de acordo com suas diferenças. Gente, já é inerente da nossa espécie organizar as coisas, deixar tudo organizadinho. Imagina você entrar numa biblioteca em que não tem-se uma ordem alfabética dos livros, os livros não são divididos por categoria, de literatura, de tecnologia, de física, de história, de gramática. Então ficaria bem confuso, Imagina você entrar num comércio, imagina você entrar ali no Comercial Carvalho, você vai atrás, por exemplo, de um refrigerante. Então, você vai procurar refrigerante em qual seção? Você não vai na seção do plástico, você não vai na seção de ração, por exemplo. Você vai lá na seção de alimentos, que é mais fácil encontrar. E ainda assim fica difícil encontrar, não é?
quando é muito grande. Então, classificar qualquer coisa de acordo com suas semelhanças veio para facilitar a nossa vida. Imagina um celular, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O meu eu organizo todo direitinho, ó. Todos por grupo, ó. Tá? Tem os grupozinhos de streams, as lojas, tem os meus de viagens, tudo bem organizado. A taxonomia, ela veio para ajudar, ela veio para facilitar o nosso estudo com essa organização. O rapaz que deu origem, gente, a essa classificação dos seres vivos, esse rapaz aí, bem jovem, né? Bem bonitinho aí, o Carl von Linné, mais abrasileirando, né? No Brasil, adotou-se o nome dele de Linneu. Então ele propôs um sistema de classificação mais elaborado com base científica. Então ele é considerado o pai da taxonomia. Tá? Em 1735, o botânico e médico sueco, né, da Suécia, ele lançou o livro Systema Naturae, com os princípios básicos da classificação biológica. Vamos ver quais são os princípios básicos. Estabeleceu a espécie como base da classificação. Então, gente, o ser mais semelhante entre si é a espécie. São os seres de uma mesma espécie. Uma espécie é o grau mais íntimo, é o grau mais semelhante de todos. Gente, aí vocês podem questionar. Olha só, tem que seguir 4 critérios para ser da mesma espécie. Tem que ser semelhante, tem que ser muito semelhante, ele tem que ter a capacidade de cruzar, tá? Ele tem que ter filhos. 4, ter filhos férteis, quer dizer, filhos que podem ter filhos. Ah, professor, o cão pode cruzar com o gato, por exemplo? Às vezes a gente vê uma brincadeirinha ali, né? Mas quer dizer, vai nascer um filho ali de cão e gato? Não, gente. Se não é da mesma espécie, não vão ter filhos, tá certo? O DNA, a quantidade de cromossomos é diferente. Então, lá na hora da fecundação, não vai acontecer. Então, algumas espécies podem até, na natureza, não sei, ter algum tipo de relacionamento aí, relação sexual, mas não vão conceber filhos, porque não são da mesma espécie. Algumas exceções existem, gente. Por exemplo, o jumento com a égua. Só que o filho dessa relação, ele é híbrido, ele não pode ter filhos, tá? Ele vem estéril. Então, tem que ser semelhante, tem que cruzar, ter filhos e ter filhos férteis. Outro, criou grupos taxonômicos. Então, ele criou os grupos. Sempre, gente, ó, de uma base maior, tá? Onde tem uma grande maior quantidade de seres vivos semelhantes. Aí ele vai, ó, funilarizando. É como se fosse um funil. Até chegar na espécie, que é o maior grau de semelhança entre os seres vivos, tá bom? Então, reino, aí classe, ordem, né? Hoje temos a família, gênero e espécie. Então ele propôs o uso de palavras latinas, como já falei para vocês, foi escolhido o latim como língua padrão para dar nome aos seres. Estabeleceu a nomenclatura binominal. Bi vem de 2, quer dizer, toda espécie, seja ela qual for, de uma planta, de um animal, cada espécie é formado por 2 palavras. Olha só o exemplo aí. Olha aí que eu tinha falado antes. O Felis catus, um gatinho doméstico. O nome dele universal, científico é Felis catus. Como temos aí, ó, um tigre. E o nome universal do tigre é Panthera tigris. Vamos dar um exemplo aí, gente, ó. Gente, para me classificar, por exemplo, o cavalo, se você vê aí nessa figura, olha só, o cavalo ele tá, ó, ele é animal junto com quem? Com o jumento, com a anta, com o porco, com o canguru, com o beija-flor, com a cília, com o caracol, né? Quando corta mais, vamos botar só os cordados. O que é cordado, gente? Lá no embrião, ele tem um cordãozinho, tá? Quando se vê lá no microscópio, se vê um cordãozinho que mais na frente, na grande maioria, desenvolve a coluna vertebral. Aí ele cortou mais, colocou na classe dos mamíferos. Quem foi que saiu? Vejam, ó, o beija-flor é uma ave, não é mamífero, ele não mama.
Subclasse, ó, dos eutérios. Permaneceu aí o cavalo, o jumento, a anta, o porco, ó, já saiu o canguru. Já ele botou da ordem dos perissodactilos, quer dizer, aqueles que têm somente um casco. O pezinho do porco, ele já a patinha já é dividida o casco é dividido em dois. É diferente da anta, do jumento e do cavalo. Depois vem a família dos equídeos, né? Que são mais parecidos ainda, que é o caso do cavalo e do jumento. Gênero Equus, e nós sabemos que o jumento não é da mesma espécie do cavalo, então a espécie aí do cavalo é Equus cabalus. Vou fazer aqui a classificação para vocês verem as semelhanças e as diferenças que tem entre nós, seres humanos, com o doméstico, tá bom? Olha só, reino metazoa, o reino animal. Então, tanto nós, seres humanos, o homem, quanto o cão, somos do mesmo reino, do reino animal, o reino metazoa. Nós somos o filho dos cordados, chordata. Como eu falei antes, temos a notocorda, que mais na frente se transforma em coluna vertebral. Somos do subfilho dos vertebrados. Tanto o homem quanto o cão possuímos coluna vertebral. Nós somos, olha só, da mesma classe ainda, classe mamália, ou classe dos mamíferos. São animais, né? São seres que mamam, ou que as fêmeas dessa espécie possuem glândulas mamárias, né? Para alimentar seus filhos. Ordem, olha só, a gente já mudou, tá? Nós somos da ordem dos primatas, enquanto o cão é da ordem dos carnívoros. Então, primata quer dizer o quê? Temos 5 dedos, uma mão com 5 dedos, diferente do cão, que não tem. Família, nós somos da família dos Hominidae, enquanto o cão dos Canidae. Nós somos do gênero Homo, enquanto o cão é do gênero Canis. Olha só, nós somos da espécie Homo sapiens e o cão é da espécie Canis familiaris. E nossa subespécie Homo sapiens sapiens. O que quer dizer, gente? Se você pegar do latim e traduzir para português, quer dizer aquele que sabe que sabe. Então, aquele que sabe das coisas. Né? Nossa inteligência, nossa capacidade de raciocinar, que é basicamente o fato que nos diferenciam das outras espécies. Exemplos de Linneu, aí ó, Pantera, nome científico Pantera leo. Onça, nome científico, Pantera onca. Observe que eles pertencem ao mesmo gênero, mas são de espécies diferentes, né? A pantera quanto a onça. Gente, lembrando, ó, esse nome binominal, se vocês observarem, ele está escrito diferente. Então, ele tem sempre que ser escrito em itálico, que é isso, aquela letrinha inclinada para o lado direito. Nós temos, né, na formatação do Word, a gente vai escrever também no WhatsApp, a gente tem a opção de botar em itálico, inclinado. Sempre que você destacar um nome científico de uma espécie, você precisa colocar em itálico. Ele tem que ficar destacado do texto. Tá? Já é um padrão mundial, tá bom? Então, Pantera é o nome do gênero, enquanto Onca é o epíteto específico. Gênero é o conjunto de espécies semelhantes. E o epíteto específico é o termo que designa a espécie. A gente sabe, gente, que a pantera e a onça são muito parecidas, mas não são da mesma espécie. Então, elas pertencem ao mesmo gênero, quer dizer, pertencem ao mesmo reino, pertencem ao mesmo filo, pertencem à mesma ordem, à mesma classe, né? Pertencem ao mesmo gênero, mas não pertencem à mesma espécie. As espécies são estáticas, quer dizer, são paradas, não se modificam ou se modificam ao longo do tempo. O que vocês acham? A sistemática é a área da biologia, quer dizer, já é uma área da taxonomia que se preocupa principalmente em compreender a filogenia. O que é isso? A história evolutiva das espécies. Gente, toda espécie ela passou por várias modificações ao longo do tempo, ao longo de milhões de anos. Tá? Então, para que aconteça a evolução, precisa de muito tempo. E se nós formos comparar os seres do passado com os seres de hoje, nós vemos que tem muita diferença. Os seres evoluíram bastante. Vemos nesse quadro aí, gente, como um único ser
que acreditamos ser o nosso ancestral comum, ele, ao longo do tempo, aos 60 milhões de anos atrás, ele deu origem a Eustácio, tá? Lêmures. 30 milhões de anos depois, veio os macacos. 20 milhões de anos atrás veio o gibão. 15 milhões de anos veio o orangotango. 10 milhões de anos atrás veio o gorila. Né? Depois veio o ser humano, com o chimpanzé, que são os seres mais parecidos aí. Então, quer dizer, uma única espécie, ela deu origem a outras várias. Essa foi nossa aulinha de hoje, espero que tenham entendido o nosso conteúdo. Qualquer dúvida que ficou, não fiquem com vocês, tá? Pode me perguntar no privado, qualquer dúvida que for, tá? Na medida do possível, se eu souber responder, eu vou estar respondendo, ok?